E a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos no dia 3 de junho de 2020 e estamos mais uma vez aqui para fazermos este culto, realizarmos este culto de louvor e adoração. Desde o mês de março, final de março, estamos aqui. Se Deus permitir, brevemente estaremos reunidos em templo. Nesta noite, amados, teremos mais uma vez o nosso círculo de oração. Uma das dirigentes, a minha esposa, estará ministrando a palavra. E eu convido a todos os amados irmãos e irmãs para pegarem sua harpa, sua Bíblia, sentarem-se e fazer um exercício de concentração espiritual, para se sentarem, participar do culto de louvor e adorar a Deus. Nesta noite vamos continuar orando pelos amigos aqui de Remígio, que nos pedem oração. Doutor Ricardo, que deve estar se recuperando. Continuar orando por ele, pelas autoridades do nosso estado, da nossa cidade e do país, para que nós possamos ter uma vida mais tranquila. Sabemos que o tempo é de mudança, o tempo são novos tempos que estão chegando e eu quero que a igreja entenda isto, quero que os irmãos entendam isto. O mundo está recebendo uma nova ordem mundial e são palavras da Bíblia, Algo novo está se aproximando e nós não podemos impedir, é cumprimento da palavra de Deus. E eu sempre dou a ênfase, o foco. Qual é o foco da igreja? Se voltar para o Senhor individualmente, na sua vida espiritual, pessoal, e cumprir o mandado do Senhor, que é evangelizar. Portanto, amados, estamos aqui nesta noite mais uma vez para trazermos a palavra, a edificação espiritual individual, tratando com isso a nossa alma e nos preparando para o grande evento que está próximo a acontecer, a volta gloriosa do Senhor, ou, como é correto dizer, primeiro arrebatamento da igreja. Primeiro arrebatamento da igreja. Fato a acontecer a qualquer momento, é iminente. Qualquer momento poderemos ser surpreendidos, porque Jesus disse que este dia viria como ladrão. Então, queridos, vamos nos preparar para que não sejamos pegos de surpresa, dormindo, cochilando e com as vasilhas espirituais esvaziadas. Vamos orar iniciando este culto. Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos pela oportunidade que temos de te adorar, de te bendizer, de louvar o teu nome, agradecendo pelo cuidado, agradecendo a Deus pelo teu trabalhar em nossas vidas, para que possamos compreender a tua vontade e o tempo que estamos vivendo. Senhor amado, te pedimos a tua bênção pelos que estão neste momento acamados com este mal que acomete milhões pelo mundo afora. Te pedimos a tua bênção protetora e de recuperação, Senhor, na saúde destas pessoas. Abençoe as equipes de saúde, os profissionais, a minha filha, ali em João Pessoa, tenha misericórdia e guarde, Senhor. Pai querido, tenha misericórdia das autoridades, para que eles possam acertar na administração desta crise e que nós possamos, Senhor, atravessá-la sem tantos problemas. Meu Deus, tenha misericórdia da economia do nosso país, tenha misericórdia das autoridades federais. Nós te pedimos pela tua igreja, desperta o teu povo, ó Deus, para entender o momento que estamos vivendo. É o que te oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos. 564. Conta as bênçãos. Não fique só preso a problemas. Não pare por dentro. Eu vi essa frase agora há pouco e achei interessante. Não pare por dentro. Continue em movimento espiritual. E com certeza, de uma das coisas você vai se lembrar do cuidado de Deus.
E o cuidado de Deus são exatamente as bênçãos que Ele nos proporciona, o cuidado, enfim, a sua mão poderosa, soberana sobre nossas vidas. 564. Se Davi as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo em vão, contas muitas bênçãos, dize-as de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Poucas, muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Quantas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros em seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dizem quantas são, recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus. As pessoas gostam de dizer, amados, principalmente jornalistas, o brasileiro tem a memória curta. E às vezes essa frase é dita com verdade. E eu quero dizer, às vezes o crente tem memória curta, porque fica tão preocupado com o momento que está vivendo, esqueceu do que Deus já fez e do que Deus é capaz de fazer. Então não esqueça, amados. Vamos viver, né? Vamos viver sabendo do que Deus fez, tendo consciência do que Ele é capaz de fazer. Amém. E tendo certeza de que Ele estará conosco todos os dias. Isto é um fato que nós percebemos nas páginas sagradas das Escrituras, através dos exemplos que nós temos na Bíblia. Hoje vamos meditar 2 Reis, capítulo de número 4. Eliseu aumenta o azeite da viúva, versículo 1 em diante. Segundo livro de Reis, capítulo de número 4. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos.
E Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Dize-me que é o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele disse: não há mais vasilhas alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Que Deus aplique esta palavra poderosa, palavra que com certeza, amados, teremos muitos subsídios espirituais, né, dentro desse texto sagrado, que não foi escrito por acaso. Tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino, foi escrito para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Que bonito esse texto do apóstolo Paulo, né? Então esse texto está aqui para você hoje, para eu, para nós refletirmos, pensarmos e vermos e ouvirmos o que Deus tem para falar conosco nesta noite. Convido a Aline bronzeada, minha esposa, para louvar a Deus e já em seguida ministrar a palavra do Senhor Jesus. Saúde a todos com a paz do Senhor. Graças a Deus por mais uma semana. Graças a Deus por estarmos aqui, louvando e engrandecendo o nome do Senhor em mais um ciclo de oração, onde estamos aqui agradecendo pela semana de paz que o Senhor nos deu, por todas as bênçãos que Ele nos concedeu, e enfim, por tudo, né? Porque todos os dias Ele está nos cobrindo de bênção, né? Pela saúde de estar aqui, exaltando o seu nome. Então vamos louvar ao Senhor com um hino que diz: só nele há poder. O Deus da glória que servimos é o mesmo Deus que foi com Daniel. Ainda permanece o mesmo que abriu o mar e livrou Israel. O seu poder é tão profundo que envolve o mundo e faz estremecer. Diante dele o mundo para e ninguém mais fala ante o seu poder. Só nele há poder, só nele há poder. Se queres ter vitória, o Senhor da glória e para vencer. Só nele há poder, só nele há poder. Poder maior que o mundo, que em sua glória tem este poder. O Deus do céu é poderoso e tão maravilhoso, tudo Ele faz. Em
tudo Ele é grandioso e seu amor profundo me enche de paz. Se estou triste, Ele me alegra. Se estou chorando, vem me consolar. Pra Deus não existe problema, seu amor imenso tudo faz mudar. Só nele há poder, só nele há poder. Se queres ter vitória, o Senhor da glória te fará vencer. Só nele há poder, só nele há poder. Poder maior que o mundo, só o Deus da glória tem este poder. Amém. Então, só o Deus da glória tem este poder. Tem todo o poder, né, de operar milagres, de fazer cada dia maravilhas, como Ele faz todos os dias na nossa vida. E esse texto que João leu é o texto que nós vamos meditar nesta noite. Um texto maravilhoso, em que Eliseu aumenta o azeite da viúva. E nós sabemos que essa história é uma história muito interessante. É uma história maravilhosa de fé e confiança no socorro divino. Porque nós sabemos, irmãos, que Deus, Ele não desampara aqueles que são fiéis. E a multiplicação do azeite desta viúva pelo profeta Eliseu nos traz uma lição de vida acerca do amor de Deus, do seu cuidado para conosco. Ele não abandona nenhum dos seus servos, mas Ele está pronto para ouvir as suas angústias nas horas mais difíceis, porque nós passamos, né? Nós sabemos que a vida ela é cheia de surpresas e nós passamos por horas difíceis, né? Mas o Senhor Ele está ali pronto. Ele está ali pronto para nos ajudar, para nos consolar, né? Está sempre pronto para atender o clamor dos necessitados. E nós vemos aqui que este texto ele tem grandes lições para nós nesta noite. Porque nós sabemos que a fidelidade do Senhor é grande para conosco. Porque ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel para fazer cumprir a sua palavra, para fazer cumprir as promessas que Ele tem para a nossa vida e para a nossa família. Então esta viúva aqui, ela estava numa situação muito difícil. Uma situação tão difícil que ela não viu outra saída. E às vezes nós estamos assim, numa situação tão difícil, que a gente não vê nenhuma saída. E a única saída daquela mulher foi de clamar pela misericórdia de Deus. E nós sabemos que às vezes acontece isso com a gente. Nós estamos numa situação tão difícil que clamamos pela misericórdia de Deus, porque se não fosse a misericórdia de Deus, nós não estaríamos aqui. E veja a situação desta mulher, desta viúva, a situação de luto dela. O que aquela mulher, ela estava passando, o que aquela mulher estava enfrentando. Aqui diz que uma das mulheres, dos filhos dos profetas, ela clamou a Eliseu, dizendo, e o que eu acho interessante aqui, que
que ela, diante dessa situação que ela estava enfrentando, o seu marido, né, tinha morrido. Então sua situação era dramática. Tinha deixado uma dívida. Ela não podia pagar aquela dívida. Porque quando o marido morria naquele tempo, quando tinha os filhos que já trabalhavam, então os filhos queriam sustentar. E a gente sabe que os filhos dela ainda não trabalhavam, devia ser assim, adolescentes ainda, nós não sabemos, mas a gente sabe que ela estava passando uma situação difícil. Porque a gente sabe que ela estava passando, além de uma situação dramática, ela estava passando uma situação de tristeza, ela estava passando uma situação de solidão, estava passando uma situação de insegurança, de incerteza. Mas ela sabia que o Deus dela podia livrar daquilo tudo. E ela procurou a pessoa certa. E ela disse ali, ela procurou ali aquele profeta. E ali ela contou toda a sua situação. Porque a gente sabe que aqui no texto diz assim: clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Então, ele era um homem temente ao Senhor. Mas por ser temente ao Senhor, né, a gente sabe que às vezes nós tememos ao Senhor, mas às vezes nós fraquejamos em alguma coisa, né? Foi o que aconteceu com aquele homem, né? Ele estava com uma dívida muito grande para pagar. E veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. Olhe que situação. Além disso tudo, da dor da morte, o seu marido tinha deixado uma dívida praticamente impagável. Porque a dívida era tão alta que os credores estavam indo tomar os seus 2 filhos. E foi nessa hora que ela decidiu clamar ao profeta por ajuda. E ela ali foi clamar ao profeta, né? Porque ela sabia que aquele profeta era um homem de Deus. Porque de acordo com a lei hebraica, um credor, ele poderia tomar um devedor e seus filhos como servo. Então já pensou a tristeza daquela viúva, né? Perdeu o marido para a morte e os 2 filhos para servidão. Mas Deus é aquele que faz justiça. Ele faz justiça aos órfãos e faz justiça às viúvas. E enviou ali o profeta Eliseu para ajudar aquela viúva. E Eliseu fez uma pergunta àquela mulher. E a primeira pergunta que ele fez foi: que te hei de fazer? E olhe que ela contou toda a situação ao profeta Eliseu. Mas ela não pediu nada. Ela não pediu nada ao profeta. Apenas ela o deixou ciente de tudo. Ela explicou tudo. E disse mais a ele: mas tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E com frequência Deus parte daquilo que já temos. Interessante. Às vezes até a gente tem algo, né? E às vezes a gente não valoriza. E ali depois o profeta fez outra pergunta, né? Declara-me o que tens em casa.
E ela lhe respondeu: tua serva não tem nada em casa. Eu acho que ela pensou assim: eu não tenho nada em casa, mas de repente veio alguma coisa que tinha em casa, senão uma botija de azeite. No que se refere a Deus, um pouco pode ser muito. Então foi o que aconteceu com aquela viúva. Veja as 3 situações que aquela mulher estava passando. Ela estava passando uma situação de luto, ela estava passando uma situação de escravidão e ela estava passando uma situação de escassez. Veja que situação estava aquela mulher. Mas Deus, esse Deus que está aqui nesta noite, é o mesmo Deus que estava ali, cuidando daquela viúva, aquele mesmo Deus que usou o profeta Eliseu, este Deus que restaura os contritos de coração e que consola aqueles de coração triste. Este mesmo Deus está aqui nesta noite. Glória a Deus por isto. E às vezes, quando os problemas crescem na nossa vida, a gente às vezes despreza até o pouco que temos. Veja bem, agora eu me lembrei ali quando os discípulos estavam ali, Jesus ensinando aquela multidão, e ali já era tarde, já estava ficando, a noitinha. Ali quando os discípulos estavam ali, Jesus ensinando aquela multidão, e ali já era tarde, já estava ficando, a noitinha, e ali Jesus ficou preocupado, com aquele povo todinho ali para comer. E veja o que aconteceu ali. Os discípulos falaram. Ali procuraram alguém que tivesse alguma coisa, e tinha ali um jovem que estava preparado, com os 2 pães, com 5 pães e 2 peixinhos. Mas aí os discípulos disseram, tão pouca coisa para tanta gente, mas aquilo ali foi o suficiente, aquilo ali bastou para que Deus ali operasse, para que Jesus ali operasse um milagre. Então, não olhe para as circunstâncias, para a circunstância que você está vivendo, porque as circunstâncias, elas não são empecilhos, mas oportunidades para Deus. E Deus usou ali aquela oportunidade para operar aquele milagre. Pois nós sabemos que para Israel, o mar era um empecilho, era um problema. Mas o que aconteceu para Deus foi o caminho e a arma para afogar todos os inimigos ali. Então valorize o que você tem. Nesta noite o Senhor está dizendo para você: valorize o que você tem. Porque às vezes isso que você tem está na sua própria casa. Nós vemos que Moisés, que era que Moisés tinha em mãos? Moisés tinha em mãos um bordão, um cajado. Mas Deus usou esse instrumento para realizar grandes milagres. Então, o que você tem em casa, Deus pode usar e realizar o milagre que você está precisando, assim como Ele realizou aquele milagre para com aquela viúva. Deus, Ele está lhe dizendo que vai transformar o seu problema em solução. Você está achando que o seu problema não tem mais solução. Mas que nesta noite você possa ver o exemplo desta mulher. A situação que esta mulher estava. E Deus, Ele mudou aquela situação daquela mulher. E pode mudar também a sua situação hoje. Então creia.
que Deus vai transformar o seu problema em solução e o seu fracasso em vitória. Glória a Deus por isto. E nós vemos aqui em Jeremias, tem um versículo que eu gosto muito desse versículo. No capítulo 29 e o versículo 11. Olha que coisa maravilhosa. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, viu? Para dar o fim que desejais, o fim que você está esperando. Glória a Deus por isto. Porque nós sabemos que ali, aquele milagre que aconteceu com aquela viúva, tudo começou com o que ela tinha. Então, tudo pode começar com o que você tem. Parecia até uma proposta irracional. Mas Deus, quando o profeta ali falou tudo aquilo para aquela mulher, porque depois, ele falou o que tem em casa, ela disse que tinha uma botija, então ele mandou ela ir buscar vasos, vasilhas, e não poucas, Então tudo começou com o que ela tinha. E parecia, como eu disse, uma proposta irracional, mas Deus chama a existência as coisas que não existem, Uma botija de azeite. Uma botija de azeite só aquela mulher tinha, Mas ela tinha uma coisa de valor, porque a gente sabe que o azeite, ele era tirado ali da azeitona. E naquele tempo, o azeite era usado ali como alimento, era usado como remédio, era usado como combustível, Então quer dizer, ela tinha algo precioso em casa. Sabe o que era que faltava? Faltava apenas apresentá-lo a Deus para o poder se manifestar. Aleluia. Então hoje você tome posse da sua bênção. Tome posse da sua bênção, assim como aquela mulher tomou posse daquela bênção. Ela não desistiu, ela obedeceu. Ela procurou a pessoa certa, mas ela também obedeceu. Ela fez tudo como ele falou, tudo como ele disse para ela. E nós sabemos que Efésios 1:3 diz também para nós, Paulo falando, Paulo nos ensinando, Deus nos abençoa com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Aleluia. Por isso, porque todos os dias Ele está nos cobrindo de bênção. Mesmo a gente infiel, mesmo a gente desobediente, mas Ele não olha para isso, Ele não olha para a nossa desobediência. Ele não olha para os nossos pecados, mas Ele vem com suas misericórdias, fazendo aquilo que nós estamos precisando. Então ali o profeta diz para aquela mulher, vai, pede vasos emprestados os teus vizinhos, vasos vazios e não poucos. Agora você imagine, se aquela mulher, ela não vivesse bem com os seus vizinhos. Que coisa terrível, Fosse assim, uma mulher ranzinza, uma mulher de mau caráter, Ninguém ia emprestar aquelas vasilhas a ela, E nós temos que ter muito cuidado, para a gente viver bem com os nossos vizinhos. E ali os vizinhos tinham vasilhas ali, vasilhas que não estavam sendo usadas. E ali, ela ali foi pedir emprestado ali as vasilhas. O profeta sabia que Deus ia mandar a bênção para aquela mulher com abundância, porque ele era um homem de Deus, E ele já sabia ali. Então,
nós sabemos que Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos. E preste atenção à obediência daquela mulher. Ela foi obediente, porque se ela fosse desobediente, o que era que ela ia dizer? Eu vou lá tomar vasos emprestados. Que coisa, tomar vasos emprestados, para quê? Mas aquela viúva, ela creu nas palavras do profeta. E que maravilha, o milagre está relacionado, viu, com a nossa fé e a nossa atitude. Então, o azeite ali jorrou na proporção da sua fé e ação. E um detalhe, eu lendo este texto, um detalhe que eu achei muito, mas muito interessante mesmo, né? Esse detalhe que Eliseu instruiu aquela mulher a fechar a porta, a fim de que ninguém visse que ali estava acontecendo um milagre na sua casa. E ele disse assim, olha, vai, pede vasos emprestados a todos os teus vizinhos e entra na tua casa, né? Fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos e deita o azeite em todos aqueles vasos e põe à parte o que estiver cheio. Daquele mesmo jeito, aquela mulher fez. Ela fechou ali a porta, né? Sem dúvida, certamente ela advertiu os seus filhos a não comentarem nada, né? A ficarem calados. E ali o profeta deu uma direção bem clara para aquela viúva. Ela tinha que entrar, fechar a porta, e somente ela e seus filhos deveriam estar presentes no momento da multiplicação. Assim como Deus, ele manda a gente entrar no nosso quarto e ali ficar orando em secreto. Porque às vezes outras pessoas estão perto, às vezes para atrapalhar. E agora, a gente vendo isso, né? Fechar a porta, né? Ficar só eles. E agora vem a grande questão. Por que o profeta fez isso, né? A gente pode até questionar. Por que o profeta fez isso? Porque mais ninguém poderia estar ali. Porque, como eu falei, essas pessoas, elas poderiam atrapalhar, sabe o quê? O ambiente de fé. Porque onde tem fé, tem milagre. Onde não tem fé, não tem milagre. E o nosso Deus é tremendo. Ele faz as coisas perfeitas. Ele fez ali tudo perfeito. Por isso que nós temos que ter cuidado com quem nós estamos, viu? Compartilhando os nossos problemas. Nós temos que ter muito cuidado. Porque tem gente que vai alimentar a fé do coração. E tem gente que vai fazer o quê? Que vai trazer incredulidade. Então, gente assim, você tem que ter cuidado. Porque às vezes nós temos um problema e saímos contando a todo mundo. A gente às vezes nem observa, né, a quem a gente está falando. Até uma pessoa que não tem Deus na vida. Até uma pessoa que vai dar um conselho contrário à palavra de Deus. Então tenha cuidado com a quem você está contando os seus problemas. Porque você vê o perigo, né? Mas, graças a Deus, nós sabemos que esta mulher estava ali e obedeceu tudo que aquele homem mandou. Oh, como era bom que nós sempre estivéssemos obedecendo ao Senhor Jesus, obedecendo a sua palavra. Imagine se aquela mulher tivesse se trancado ali, trancasse em casa para se lamentar, para murmurar,
aquela situação que ela estava passando. O que era que tinha acontecido com aquela mulher? Seus filhos teriam sido levados à escravidão e ela tinha morrido de fome, né? Então, não lamente a sua situação. Deus está dizendo para você, não lamente a sua situação. Porque às vezes nós lamentamos muito. Às vezes nós esquecemos das coisas boas que Deus faz na nossa vida. E às vezes só nos lamentamos. Às vezes estamos passando a dificuldade e já ficamos nos lamentando, murmurando. Mas em vez de você estar murmurando, você troque a murmuração pelo cântico. Assim como aquele hino diz, em vez de murmurares, canta. E aquela mulher, ela não murmurou. Ela estava ali, caladinha, né? E a gente sabe que ela ficou ali crendo que Deus ia fazer um milagre. E a quantidade de azeite que recebeu foi de acordo com a quantidade de vasos. Olha que coisa linda. Olha como Deus não desperdiça as coisas. Quando terminou os vasos, o azeite parou. Então não se preocupe, que enquanto tiver vaso, o azeite vai jorrar. Pode ser que seu milagre ainda não chegou, por falta, sabe de quê? Por falta de vasilhas, por falta de oração, por falta de fé, por falta de ousadia. Porque às vezes nós queremos o milagre, mas não queremos nos sacrificar para receber este milagre. Às vezes nós vamos para a igreja, né? Não nos lembramos nem que vamos cultuar o Senhor. Mas nós saímos de casa e dizemos, eu vou buscar minha bênção, eu vou buscar o meu milagre. E eu quero fazer uma pergunta hoje. Quantos querem dar um passo para Jesus operar o seu milagre hoje? Eu vou deixar esta pergunta no ar. Quantos querem dar um passo para Jesus operar o seu milagre hoje? Ela creu no milagre de Deus. Aquela viúva, ela creu na palavra do homem de Deus, na palavra do profeta Eliseu. Então que você hoje possa crer também. É como aquele hino, se eu não me engano, é de André Valadão, que diz assim, hoje o meu milagre vai chegar. Veja a frase, eu vou crer, não vou duvidar, porque aquele que duvida é como as ondas do mar. Então não duvide do que Deus pode fazer na sua vida e na minha vida. O milagre está aí na sua casa. Fique se lembrando que o milagre está na sua casa. O milagre está nas suas mãos. Oh, Deus grande. Oh, Deus grande. No caso daquela viúva, as vasilhas que estavam relacionadas a uma provisão, aquilo que ela precisava. Só que essas vasilhas que eu estou falando aqui, elas podem significar várias coisas. Estas vasilhas, elas podem significar as suas finanças, o seu casamento, o seu trabalho, a sua saúde, o seu ministério.
de cedro. E o nosso desafio diário é levar tudo isso diante de Deus e crer que Ele irá fazer. Ei, Comanai, ei, Tchumahai, ei, Tchumahai. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Creia que Ele vai fazer um milagre. Eu creio que Ele vai fazer um milagre. Todos nós precisamos de um milagre na nossa vida. E milagre não se explica. Milagre é milagre. E aquele homem de Deus disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos viverão do resto. Olha que maravilha. E a gente vê aqui que Deus, Ele nem sempre Deus realiza milagres desse tipo para nos ajudar a pagar nossas dívidas, mas Ele sempre está ao nosso lado, suprindo as nossas necessidades. E se a gente crer, se a gente obedecer, se a gente entregar tudo a Ele, com certeza Ele fará o milagre que você precisa. Glória a Deus por isto. Eu creio, porque quem crê verá a glória de Deus. E este milagre aqui, quando eu estava observando este texto, lendo este texto, meditando neste texto, esse milagre também nos lembra do maior milagre de todos: o perdão pela graça de todas as nossas dívidas com o Senhor, por intermédio da fé em Jesus Cristo. Nós vemos aqui que o profeta Eliseu, ele não teve que pagar coisa alguma para que Deus provesse o dinheiro necessário a fim de quitar a dívida daquela viúva. Mas nós vemos que Jesus Cristo, Ele teve que pagar com sua vida para que nossos pecados fossem perdoados. Ei, Comanai, Júlia. Oh, Deus grande, que sofreu tanto, que morreu numa cruz pelos nossos pecados. Deus, Ele pode e quer e vai operar um milagre na sua casa. Creia nisso nesta noite. Porque eu estava pedindo uma palavra ao Senhor. Estava estudando há 2 dias e o Senhor mudou todo o curso. Me deu outra palavra. Então, se Ele me deu esta palavra, é porque eu estou precisando, é porque você está precisando. Então, Deus vai operar um milagre em sua casa, seja físico, seja espiritual, seja profissional, seja financeiro ou emocional. Creia nesta noite. E eu repito aquela pergunta: quantos querem dar um passo para Jesus operar o seu milagre hoje? Eu mesmo quero. Então, prepare as suas vasilhas. Como é isso? Prepare as suas vasilhas para receber o azeite. Não há motivo, depois de uma palavra tão maravilhosa dessa, depois de um texto tão maravilhoso deste que nós estamos meditando, não há motivo para olharmos as circunstâncias. Porque aquela mulher, como eu falei no começo, estava numa situação de luto, de escravidão e de
escassez. Ela estava precisando de um milagre. E o milagre aconteceu. Então não olhem para as circunstâncias. Agora eu me lembrei daquele versículo de Abacuque, capítulo 3. Versículos 17 e 18, que diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Será que nessa circunstância que esta viúva estava, você esperaria um milagre? Então que hoje à noite você peça, você clame, você ore, apresente a sua causa. Apresente a sua causa a Deus nesta noite. E confie, e faça, e realize. Pois com a unção do Espírito Santo, enquanto houver vaso vazio, o azeite não vai parar. Creia nisso. Lembre-se que Deus, Ele usa as pequenas coisas. Aleluia. Para confundir as grandes. Ei, como a histórica, Deus usa os fracos para confundir os fortes. Oh, aleluia. Oh, Deus grande, este que a gente serve. Porque o seu poder, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quantos conseguem ouvir o Senhor dizendo, nesta noite, se tu creres, verás a glória de Deus. Ali Lázaro, aquele corpo, já cheirava mal. aleluia, Jesus. Já cheirava mal, mas aconteceu um milagre ali. Depois de 4 dias, já ali, enterrado, naquele túmulo. Mas Deus operou aquele milagre. Então creia nesta noite que o milagre vai chegar. O dinheiro ali da venda do azeite foi suficiente para pagar a dívida e prover o sustento para aquela viúva e seus filhos. E a gente vê aqui o que é que este milagre ensina. As lições que deixa para nós nesta noite. É como João falou aqui no começo, o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus com os que o temem. Quando ela disse, tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, mesmo depois de sua partida, mesmo depois de morto, né? Mas Deus cuidará dos seus. Por quê? Porque você teme a Ele. Então que nesta noite nós possamos ficar com essas 3 lições deste texto. Que lições maravilhosas. A primeira lição é clame ao Senhor. Aquela mulher clamou aquele homem de Deus para que ajudasse ela. Então que você possa clamar para Jesus ter misericórdia. A outra é que Deus, Ele usa o que nós temos nas mãos. E a terceira é que o milagre, ele vem da fé.
Então, que Deus nos abençoe nesta noite. Que fiquemos com esta palavra maravilhosa nesta noite. Que possamos ver o exemplo de fé desta mulher. E que possamos se espelhar nesse exemplo um pouco. Porque às vezes a gente precisa de ouvir algo para que Deus também faça algo. Para a gente despertar. Porque às vezes estamos em profundo sono. E que nesta noite você possa despertar para o milagre que Deus Ele pode fazer na sua vida, na sua casa, no seu casamento, nas suas finanças. Então, que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude para que nós possamos cada dia se chegar mais a Ele e saber que assim como Ele operou tantos milagres, né, naquele tempo, usando aqueles homens de Deus, né, Ele é o mesmo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Que Deus nos abençoe. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, graças a Deus pela palavra, e resta para nós darmos o passo, né? Que passo você precisa dar para que Deus opere o milagre na sua vida? Que passo nós precisamos dar para Deus fazer, agir por nós? Às vezes, amados, nós somos convidados para descer. E a gente não quer descer, né? Não é fácil descer. Aliás, pela lei da gravidade, é mais fácil descer. Mas muitas vezes descer pode ser complicado moralmente, espiritualmente, difícil para nós, mas é o que Deus está querendo de nós para agir em nossas vidas. Eu me lembrei de quê? Eu me lembrei do Naamã. Naamã, o leproso, né? Naamã, o leproso. Ele desceu, ele teve que descer para as águas do rio Jordão. E ele achou difícil descer. E não queria descer. E se aborreceu, porque o profeta nem foi receber ele, apenas mandou que ele descesse as águas do Jordão. E depois do apelo de uma pessoa ao seu lado, ele desceu, mergulhou 7 vezes e saiu com o milagre. Muitas vezes, amados, Deus quer de nós apenas uma atitude. Aquele homem achava que o profeta ou o rei, que ele foi primeiro para o rei, que o rei ia orar e pedir a Deus. O rei mandou para o profeta disse que viesse, olha, vem aqui. E aí ele foi lá, e ele achava que o profeta ia fazer uma coisa muito grande. Não, queridos, Deus muitas vezes manda a gente descer. Deus muitas vezes manda a gente fechar a porta. Deus muitas vezes permite situações difíceis. Nós estamos numa situação difícil, aí a coisa se complica mais, e aí você fica dizendo, mas como é que vai ser agora? Porque se aquela mulher soubesse que o marido devia, né, ela poderia estar aperreada, agoniada, não sabemos. Mas aí agora o marido morre, e aí o que fazer? Ela foi e contou ao homem certo. Ela foi e levou o problema para a pessoa certa. E a pessoa certa deu a indicação, a sugestão. Então, queridos, leve as coisas para Deus. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze as coisas pequenas. Porque aquilo que você tem pode ser pequeno. A sua capacidade, né? Pode ser pequena. A sua
projeção social, pode ser pequeno, o seu conhecimento, pode ser o que for, mas nas mãos de Deus se torna grande. Enquanto Lena pregava, eu me lembrei do texto, que eu quero terminar com isso. Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Então, queridos, é para a gente saber, Deus é grande em nossas vidas, seja qual for a circunstância. Olha aqui o testemunho que temos. Gostaríamos muito hoje de ouvir irmã Jacinete trazendo ao conhecimento da igreja essa bênção que ela recebeu. Mas nós estamos aqui transmitindo, e quem sabe ela está certamente ouvindo, juntamente com o seu esposo, o irmão Josivan. Mas olha, amados, que coisa difícil. O seu esposo é doente, o irmão Josivan, e eles precisavam de um medicamento que custa 150 mil reais. Não é fácil. É um patrimônio considerável, 150 mil reais. Então ela colocou na justiça, que aqui no Brasil tem que ser assim, e disseram que ela passaria de 6 meses a um ano para receber. Mas com certeza ela creu, irmãos. Com certeza a mão de Deus interviu. E ela orou. E o medicamento chegou em apenas 3 meses. Olha só, 3 meses. Ela recebeu a resposta do que o que alguém tinha dito que seria um ano. Então, amados, a resposta de Deus para nós, ela está muito mais perto do que nós muitas vezes imaginamos. O problema é nós crermos, é nós confiarmos, é nós entregarmos nas mãos de Deus. Ela agradece, irmã Jacinete agradece, o seu esposo também está servindo ao Senhor. Então, amados, graças a Deus, nós nos alegramos com a vitória da nossa irmã Jacinete, esposa do nosso irmão Josivan. E com certeza Deus vai continuar suprindo as suas necessidades de saúde do irmão Josivan e dando a cobertura necessária para que aquela família precisa. Também, irmão Hamilton Marques pede oração por sua esposa, irmã Leila, irmã Josefa Marques. Também orando pelo doutor Ricardo Passos, pela sua saúde e, com certeza, para que ele venha testemunhar da grandeza de Deus. Irmã Fabiana pede as orações por Josemar, seu cunhado. Ele vai ter outra cirurgia, aquele cidadão que sofreu um acidente. A irmã Josefa Targino pede oração por sua família. A irmã Josilene França, de Cuitegi, agradece as orações de um pedido que ela fez por uma criança que estava hospitalizada e a criança agora está bem. Deus abençoe a irmã Josilene França, seu esposo, ali de Cuitegi, sua família. E nós temos também um aniversariante, aniversariante de ontem, irmã Isânia. Irmã Isânia, conhecida de todos, a cabeleireira aqui da nossa igreja, aqui de Remígio. Nós louvamos a Deus pela vida da irmã Isânia, do seu esposo, o irmão Fabiano, que colabora dirigindo a Kombi da igreja, e a irmã Isânia aniversariou ontem. Então, irmã, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua profissão, o seu trabalho. Aliás, foi segunda-feira, Segunda-feira. Deus abençoe a irmã Isânia, que tem trabalhado em casa, trabalha na sua casa, na sua profissão. Deus tem abençoado juntamente com seu esposo e agora está agradecendo a Deus por mais um ano de vida. Deus continue lhe abençoando, lhe dando saúde, e brevemente
suas atividades voltando à completa normalidade. Vamos agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Isane. Vamos, antes de orar, vamos abençoar a nossa irmã Isane, parabenizando-a e desejando que esta bênção alcance a sua vida. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus abençoe, irmã Isane, seu esposo, o irmão Fabiano. Lembrando da ceia. Muito bem. Lembrando aos amados irmãos e irmãs aqui de Remígio, a nossa Santa Ceia, que acontecerá sábado, a partir das 15 horas, 3 horas da tarde, estaremos no Templo Central, juntamente com os irmãos evangelistas, presbíteros, diáconos, ali em grupo pequeno, recebendo os irmãos e irmãs e ministrando a Santa Ceia. Às 3 horas estaremos lendo a palavra, orando pelos elementos da ceia, e você chegando às 3 horas já é servido da Santa Ceia, participa da Santa Ceia. Como sempre aconteceu, não podemos nos aglomerar, precisamos estar de máscaras, e sem aquele aconchego físico, nem de apertar as mãos, nem tampouco de abraçar. A gente se fala de longe, E isso. E nós vamos, com certeza, das 3 da tarde até as 9, estaremos ali no Templo Central do plantão, recebendo os amados irmãos. Ora, naquele momento, quando os irmãos participam da ceia e fazem o que sempre fizeram, fielmente, colaborando com a obra do Senhor. Nós não estamos parados, Graças a Deus, esta semana, estamos cuidando aqui da casa pastoral, avançando um pouquinho mais naqueles benefícios que estamos fazendo à casa, Brevemente estaremos terminando a pintura da congregação da Manuel Bento. Foi suspensa agora por causa das chuvas, mas os irmãos orem, continuem contribuindo, colaborando, servindo ao Senhor com as suas finanças, porque isto é agradável a Deus. Então, queridos, vamos orar agora pelo aniversariante, pelos amados irmãos que pediram as orações, orando pelo irmão Adson, que precisa das nossas orações e da nossa ajuda. Adson, ele está iniciando a construção da sua casa e nós estaremos ajudando. Se Deus permitir, com certeza Deus vai. Nós estaremos pela igreja, ajudando o nosso amado irmão. A igreja também vai dar uma ajuda na construção da sua casa ali em Xandapia. Os irmãos que puderem ajudar no Adson, podem fazer isso, façam. Orando também para minha irmã Redjane e meu cunhado Ricardo, que semana passada perderam uma filha. Eles estão sendo consolados, estão se recuperando, mas os irmãos orem, porque isso é um momento muito difícil de ser superado. Orando pelo irmão Josildo, pelo irmão Hamilton, pelo irmão Adson, pelo irmão Josivan e pela irmã Andrine, pelos quais sempre oramos. Oremos, portanto. Nosso Deus e Pai, te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela palavra ministrada, meu Deus, que faz com que a nossa fé seja aumentada e a nossa confiança em Ti seja estabelecida, porque sabemos de que Tu cuidas dos detalhes da nossa vida. Te pedimos a Tua bênção, Senhor, pelos Teus filhos, os quais nos referimos agora. Te pedimos a Tua bênção de saúde, de paz e prosperidade da Tua serva, irmã Isane, irmã Josefa Targino, pelo cunhado da irmã Fabiana. Te pedimos, Senhor, a Tua bênção pelos que estão acamados com este Covid-19, como o doutor Ricardo, aqui de Remígio, e os demais pelo Brasil e pelo mundo afora. E somos gratos, ó Deus, pela Tua providência na vida do irmão Josivan, da sua esposa, irmã Jacinete. Somos gratos porque a Tua mão soberana e poderosa interviu, Senhor, naquele processo
e o teu servo está sendo beneficiado. Pai querido, nos dê graça e sabedoria para entendermos este momento que estamos vivendo. Ajude-nos, Senhor, a compreender, a ser grato a Ti e dar o passo necessário para que a Tua mão poderosa opere em nossas vidas. Abençoe todas as famílias enlutadas, Senhor, por este mal que atinge o mundo. Console corações, meu Deus, tenha misericórdia das famílias. Ajude-as, Senhor, aqueles que estão passando a dor da perda de um parente. Tenha misericórdia do teu povo, fazendo com que o teu povo desperte mais, Senhor, para a tua obra, para este momento em que a igreja precisa cada vez mais dizer que tu és, Senhor, soberano e que tu estás próximo de vir nos buscar. Deus querido, nós lhe somos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Deus abençoe a todos.